Hi guys! Olá pessoal! Então na última aula nós vimos que Deus criou os céus e a terra e a gente foi e aumentou isso que Deus criou a luz e separou, no caso, essa luz da escuridão e criou o dia e a noite, ok? E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver do verso 6 em diante, ok? Então vamos lá. Then God said, "Let there be a space between the waters to separate the waters of the heavens from the waters of the earth." And that is what happened. God made the space to separate the waters of the earth from the waters of the heavens. God called its space sky. And evening passed and morning came, marking the second day. Disse Deus, que as águas se separem para formar a expansão do céu em cima e os oceanos embaixo. Deste modo, Deus fez o céu, separando as águas de cima das águas de baixo. Tudo isso aconteceu no segundo dia. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar sobre é esse aqui, ó. Let there be a space between the waters. A space between something significa um espaço entre algo, entre duas coisas. Então, para ter um espaço, tem que ter entre duas coisas, certo? E aí, uma expressão que seria similar, essa daqui. A space in the middle of something. Então, a space between something or a space in the middle of something significa um espaço entre duas coisas, um espaço no meio de duas coisas, ok? E por que Deus queria this space between the waters? Então, ele queria um espaço entre as águas, porque ele queria separar as águas dos céus, the waters of the heavens, from the waters of the earth. Lembra que a gente leu lá em cima que é to separate something from something. Vocês lembram? E aqui no caso, ó, separate something from something. Essa é a nossa expressão. Vamos pôr assim. To separate something, vou pôr entre parênteses, something from something. Nesse caso, se a gente for substituir aqui nessa frase, a gente colocaria to separate something. O quê? Separar o quê? The waters of the heavens from o quê? The waters of the earth. To separate the waters of the heavens from the waters of the earth. Então, para separar as águas dos céus das águas da terra. Ok? And that is what happened. Então, esse espaço, the space between the waters, emerged. Então, apareceu. Ok? Então, foi isso que aconteceu. God made the space to separate the waters of the earth from the waters of the heavens. And God called the space sky. Lembra? To call something. Something, to call someone something, significa dar um nome a alguém, chamar alguém de algo. Nesse caso, sky, céu. Sky, ok? Sky significa céu. Tá? And evening passed and morning came, marking the second day. Então, foi isso que Deus fez no segundo dia, ok? The sky is blue. The sky, se a gente for por aqui. The sky is blue, ok? O céu é azul. The sky is above our heads. Então, o céu é acima das nossas cabeças. Ele fica para cima das nossas cabeças, ok? Ele fica upwards, ok? Na direção subindo, tá bom? E vamos lá. Esse era bem curtinho. Vamos ler aqui o 9 agora. Then God said, "Let the waters beneath the sky flow together into one place, so dry ground may appear." And that is what happened. God called the dry ground land and the waters seas, and God saw that it was good. Then God said, "Let the land sprout with vegetation, every sort of seed-bearing plant, and trees that grow seed-bearing fruit. These seeds will then produce the kinds of plants and trees from which they came." And that is what happened. E disse Deus, que as águas que estão embaixo do céu se juntem e formem os oceanos, de modo que apareça a parte seca. E foi assim. Deus deu o nome de terra à parte seca e de mares às águas. Deus ficou satisfeito e disse que a terra faça brotar toda espécie de ervas e de plantas que dão sementes, e também árvores frutíferas que têm sementes nas frutas que elas dão. Ok? Então,
Deus foi lá e separou. Então agora tinha as águas de cima e as águas de baixo. E ele vai cuidar de quais águas? As águas de baixo, ok? E o que ele fez? Ele falou, let the waters beneath the sky flow together into one place, so dry ground may appear. Então, ó, as águas. Quais águas? As águas beneath the sky, below the sky, underneath the sky, abaixo do céu. Literalmente, as águas de baixo, ok? Então, let the waters below the sky, let the waters underneath the sky. O quê? Flow together, come together, become one. Agrupar-se, se tornar uma coisa só, ajuntar-se, ok? Então aqui, ele queria que as águas de baixo, então imagine, só tem água embaixo. Ele queria que esse espaço fosse reduzido e todas elas se juntassem. Para quê? Para que dry ground may appear. O que é dry ground? Nós temos wet ground, que são os espaços com água, os espaços aquáticos, os espaços molhados, ok? The wet ground. E o contrário de wet ground seria dry ground, que é o espaço sem água, é o espaço seco. Então ele queria, ao invés de ser tudo água, ele queria que elas se juntassem, formassem uma coisa só, essas águas de baixo, para que aparecesse uma porção sem água, uma porção seca, ok? The dry ground. Dry ground. Uma terra sem água, ok? Um local seco. And that is what happened. Então isso aconteceu. O que ele fez? God called the dry ground land and the water sea. So this wet ground, esse lugar com água, esse lugar aquático, esse lugar molhado, foi conhecido como seas. Seas, mares, ok? Seas, mares. E o nosso dry ground, que é o nosso lugar sem água, o nosso lugar seco, ficou conhecido como land. Land, ok? Então, foi isso que Deus fez. Aí, o que ele falou? Então, ele foi, primeiro, ele deixou as águas de cima e foi lidar com as águas de baixo. Aí, ele pediu para essas águas de baixo se tornarem uma coisa só, para que aparecesse uma porção sem água, uma porção seca, o nosso dry ground. Então, ele fez o quê? Agora, ele tinha dois. Ele tinha o nosso wet ground, que é o nosso lugar aquático, e ele tinha o dry ground, que é o nosso local sem água. E ele foi e nomeou essas duas coisas. Ele deu o nome do nosso wet ground seas, então mares, aquático, molhado, com água. E o nosso dry ground, ele deu o nome de land, que é o nosso lugar seco, sem água. E o que ele foi fazer agora? Ele foi cuidar dessa parte seca, certo? E ele disse assim, let the land sprout with vegetation, every sort of seed-bearing plant and trees that grow seed-bearing fruit. Então, ele queria que o quê? Que surgisse nessa terra vegetation, vegetação, ok? Que tipo de vegetação? Todo tipo de seed-bearing plant and trees that grow seed-bearing fruit. Seed-bearing plant significa plantas que dão, plantas que produzem sementes. Seed é semente. To bear é tipo dar à luz. Então, literalmente, plantas que dão à luz, que produzem sementes, ok? Seed-bearing plants. E ele queria trees that grow seed-bearing fruit. Então, ele queria também que as árvores, ele queria que aquelas árvores fossem árvores que dessem frutas e essas frutas produzissem sementes. Por que ele queria isso? These seeds will then produce the kinds of plants and trees from which they came. And that is what happened. Então, Deus queria que houvesse essa reprodução. Então, ó, essas sementes vão, então, produzir o mesmo tipo de plantas e árvores das quais elas vieram, ok? Então, por exemplo, se eu tenho uma maçã e aquela maçã tem a semente, ela vai dar outra maçã, e aquela maçã vai dar semente, vai dar outra maçã, e vai, e isso vai ser multiplicado, ok? Então, é isso que Deus queria. Acho que dá para ir até aqui, até o 12. Vamos ler o 12? O 12 diz assim, the land produced vegetation, all sorts of seed-bearing plants and trees with seed-bearing fruit. Their seeds produced plants and trees of the same kind. And God saw
that it was good. And evening passed and morning came, marking the third day. Então, ó, isso para que as sementes façam nascer as espécies de plantas e de frutas que tinham produzido essas sementes. E foi assim, e Deus ficou satisfeito. Tudo isso aconteceu no terceiro dia, ok? Então, vamos lá, ó. Então, a terra produziu, ó, the land produced, the land sprouted out with vegetation, the land, vamos pôr aqui, to produce, to sprout out with, que foi o verbo que ele usou lá em cima, to give, então tudo isso, ó, produzir, to sprout out, to give, então produziu vegetação, ok? All sorts of seed-bearing plants and trees with seed-bearing fruit. Então, ó, todos os tipos de plantas que dão sementes e de árvores que dão frutas que dão sementes, ok? Their seeds, então essas sementes, produced plants and trees of the same kind, of the same type, of the same class, of the same species, ok? Do mesmo tipo, da mesma classe, da mesma espécie. Então, uma laranja não ia dar uma árvore de maçã, ia dar uma árvore de laranja, ok? Of the same kind, do mesmo tipo, ok? Cada fruta ia produzir sementes e outras plantas e frutas do mesmo tipo, ok? Of the same kind, of the same type, of the same class, of the same species, ok? Do mesmo tipo, da mesma classe, da mesma espécie, ok? And God saw that it was good. Então Deus viu que era bom. And evening passed and morning came, marking the third day. Então esse foi o terceiro dia. Então a gente teve the first day, the second day, and the third day. Ok? Então, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. The first day, the second day, the third day. Ok? Deixa eu ver como está meu tempo. 12 minutinhos. Tá bom. So, guys, that's it. A gente conseguiu ver do verso 6 ao verso 12. E eu espero que tenha sido uma aula muito legal para vocês, ok? So, I see you in the next video. And bye bye!